Maria foi a mulher mais abençoada em toda a história humana. Não é isso? Claro. Quem foi que teve o privilégio de gerar no seu próprio ventre, no seu próprio útero, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando resolveu vir à terra para apresentar-se como homem, para tornar-se homem, ele veio através de Maria. Que privilégio essa mulher teve, não é? Inclusive, quando o anjo Gabriel anunciou para Maria de que ela ficaria gestante de Jesus, do Salvador, então diz a Bíblia que Maria foi visitar Isabel, que era sua parenta. Isabel, inclusive, estava grávida já de 6 meses daquele que seria conhecido como João Batista, o precursor de Cristo. Está escrito em Lucas, capítulo 1, verso 42, que quando Maria chegou à casa de Isabel, então, que também era uma mulher fiel ao Senhor e temente a Deus, possuída pelo Espírito Santo, ela exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Olha que lindo, né? Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Sem dúvida, Maria, considerada bendita entre as mulheres. Eu quero dizer para você que normalmente vejo, quando se fala a respeito de Maria, normalmente eu vejo 2 equívocos que muitas pessoas cometem. E um equívoco é exatamente o oposto do outro. Esses 2 equívocos que eu estou mencionando seriam, primeiro, você admirar tanto Maria, gostar tanto dela, considerá-la tão privilegiada por Deus, ao ponto de você começar então a venerá-la, a idolatrá-la, a adorá-la. Isso é um equívoco, é claro. O outro equívoco, como disse, é o oposto. São aquelas pessoas que têm uma atitude de descaso, de desprezo, de desrespeito para com Maria. Essas 2 atitudes, elas são, como já disse, equivocadas. Pensando um pouquinho no primeiro ponto que levantei, o fato da gente admirar tanto Maria ao ponto de venerá-la, de idolatrá-la, de adorá-la. Normalmente, as pessoas que seguem por esse caminho, elas desenvolvem um pensamento de que Maria é uma espécie de intercessora ou de mediadora entre nós e Deus. E essa, claro, como já disse, é uma atitude completamente equivocada. Agora, acredite no que eu estou lhe dizendo. Eu menciono isso com muito carinho e com muito respeito. Eu sei que existem muitas pessoas, milhares, milhões, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, que desenvolvem um carinho tão forte por Maria, como já disse, ao ponto de venerá-la, de idolatrá-la. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas que me são muito caras, que são católicas, da Igreja Católica Romana, e que têm essa visão em relação a Maria. Então, quando eu toco nesse assunto, eu o faço com muito respeito e com muito carinho. E acredite, não estou apenas querendo ser gentil ou ser simpático. Eu estou dizendo aquilo que verdadeiramente sinto. Porque eu sei que em todas as denominações religiosas, inclusive na Igreja Católica Romana, Deus tem seus filhinhos sinceros. Pessoas que, segundo a compreensão que elas têm tido das Escrituras e de acordo com o que lhes foi ensinado, estão procurando viver com sinceridade, com fidelidade. Então, acredite, eu toco nesse assunto com muito carinho e com muito respeito, mas eu preciso lhe dizer o que a Bíblia diz, porque aqui no programa Além dos Fatos e na TV Novo Tempo, você sabe, nosso compromisso é dizer aquilo que o Senhor nos ensina. Então, como eu disse, quando você pensa que Maria é uma espécie de mediadora ou de intercessora diante de Deus, esse é um pensamento equivocado à luz da Bíblia. O texto está aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Olha o que o Senhor nos diz na sua palavra. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia é clara ao dizer que só existe um mediador entre os homens e Deus, e esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Jesus assumiu a forma humana, Jesus tornou-se verdadeiramente homem para nos ligar a Deus.
e Ele é o nosso intercessor, único mediador. A Bíblia não apresenta em momento nenhum Maria como mediadora. Outro aspecto importante que eu quero, pela orientação do Senhor, lhe trazer também, é que quando nós assumimos essa ideia de que Maria é uma espécie de mediadora, e você passa a admirá-la tanto, ao ponto de venerá-la, de adorá-la, aí muitas pessoas seguem numa direção também muito infeliz e muito indevida. E eu estou aqui já com minha Bíblia aberta em Êxodo capítulo 20, e vou ler para vocês os versos de 4 a 6. Esses versos formam o segundo mandamento da lei de Deus, da lei moral de Deus, os 10 mandamentos, que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Olha o que está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque o Senhor teu Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas pessoas chegam ao ponto de fazer a imagem de Maria, e não só fazer a imagem de Maria ou adquirir a imagem de Maria, mas também, como diz o texto bíblico aqui, chegam a adorá-la, a lhe prestar culto. Mas o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, do que há sobre a terra, do que há nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, veja, quando você começa a venerar, idolatrar Maria, ao ponto de tê-la como mediadora, ou então ao ponto de adorar uma imagem que a representa, você está, ainda que com sinceridade no seu coração, mas você está indo de encontro ao que a palavra do Senhor ensina. O seu procedimento está em conflito com o ensinamento do Senhor.